Domingo, 8 de setembro de 2024. Saudações, queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco. O tema de hoje é inesquecível. Leia Marcos capítulo 14, a partir do versículo 1 até 11. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas nestes versículos? Faltavam 2 dias para a Páscoa. Marcos 14, versículo 1. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes tinham um plano e um cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. Esse meio seria surpreendente. Essa passagem é a quinta história em formato de sanduíche em Marcos. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com perfume precioso. 2 personagens paralelos realizaram ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado, o preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito aquilo. Mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram o desperdício de quase 1 ano de salário, ao derramar o perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito em João capítulo 12 versículo 4 a 6. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom, para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias. Em Marcos 14, versículo 6, Jesus chamou a ação da mulher de boa. Kalon, em grego. Que também pode ser traduzida como bela. Depois, Jesus disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres. Marcos 14, versículo 7, e chamou a ação da mulher de parte do Evangelho. Que significa boas novas. Marcos 14, versículo 9. Por último, em Marcos 14, versículo 11, Judas procurou uma boa ocasião para atrair Jesus. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar seu Filho para a salvação da humanidade. Leia Romanos capítulo 8, versículo 28, e reflita. Como ajuda a explicar esses acontecimentos que acabamos de ouvir? Fique sempre conosco e aprenda mais sobre as lições de Jesus. Amém.